boa noite. Aqui estamos, como sempre acontece, às segundas-feiras com Henrique Medina Carreira e hoje voltamos a receber no nosso programa o Dr. Paulo Moraes e vamos discutir as questões relacionadas com a corrupção em Portugal. Muito boa noite, Dr. Paulo Moraes. Boa noite, Dr. Medina Carreira. Antes de irmos ao nosso tema, Dr. Paulo Moraes, pedia-lhe um olhar sobre o Portugal de hoje à luz desta gravíssima situação política com as divergências na coligação e no rescaldo de manifestações que colocaram na rua cerca de 1 milhão de portugueses. Como é que o senhor tem acompanhado estas últimas horas frenéticas no nosso país? Boa noite. Eu julgo que a marca mais distintiva dos dias de hoje é que há um divórcio absoluto entre a população e a classe política. Isto já não é um problema de governo ou de oposição. As manifestações e os movimentos que se têm sentido na sociedade, do meu ponto de vista, são movimentos de divórcio da população com a classe política, o que é natural. Repare, nós, nos últimos anos, temos assistido sucessivamente, em todos os processos eleitorais, a promessas sucessivamente não cumpridas, passa a redundância. Durão Barroso prometeu baixar os impostos, não os baixou. Sócrates prometeu a mesma coisa e teve o mesmo comportamento. Passos Coelho voltou a reincidir nesse erro e é evidente que as pessoas desacreditam. Eu acho que o grande problema hoje da sociedade portuguesa é a incredulidade das pessoas face aos políticos e, atrás disso, vem a imprevisibilidade. Os cidadãos hoje não sabem com que linhas se cosem, para usar uma linguagem comum. E isso, para os mais pobres, particularmente, é fundamental. Quem tem poucos recursos, quem vive mal, tem que saber com que linhas se cose. E o que é facto é que na vida política hoje já nada surpreende porque é tudo imprevisível. Se amanhã aumentarem o IVA, nós não nos admirarmos, mas se os diminuírem também não nos admiramos. O pior que pode acontecer numa sociedade é a imprevisibilidade total por parte da política. É evidente que, à parte disso, há um sentimento generalizado que os sacrifícios são só para a maioria da população e que depois há uma classe que vive faustosamente como sempre, e desde logo aqueles que estão ligados ou à política ou à vida política propriamente dita, ou então ainda pior que são os grupos económicos que dominam a política. E de certa forma esta medida da TSU configura essa percepção, porque ela foi apresentada como sendo uma transferência de dinheiro dos trabalhadores para os empresários. Acabou por configurar um pouco essa percepção da desigualdade. Eu julgo que a medida da TSU foi, digamos, a gota d'água que fez transbordar um copo que já estava muito cheio. De facto, o Estado, através dos seus governos, tem andado a roubar dinheiro à população. E, no fundo, a medida da TSU é, no fundo, dizer, já que o Estado pode roubar 2 pensões aos reformados e aposentados, já que o Estado pode tirar 2 salários aos funcionários públicos, então os patrões estão também autorizados a roubar aos seus empregados. Portanto, isto, digamos que é uma generalização de um regabof de roubo sobre a população. Doutor Medina, foi à manifestação ou viu pela televisão o movimento das pessoas em 40 cidades do país? Não, só vi pela televisão. Mas teve vontade de ir à manifestação? Iria à manifestação? Eu nunca fui de manifestações, porque essas manifestações não servem para nada. Porque aquilo que as pessoas que andam por ali estão convencidas é que se vier o B em vez do A, que não há austeridade e tal, é o que move aquela gente. Mas 600 mil pessoas nas ruas foi muita gente. Não estou a dizer que não tem significado. Estou a dizer, eu não adiro a manifestações porque aquilo que as pessoas ali pensam não é aquilo que é possível. As pessoas vão enganadas, enfim, pelas várias opiniões que a comunicação social põe no ar. E o significado? O significado é um significado importante. Eu interpreto a situação dizendo que nós chegamos ao máximo da austeridade com o máximo da imoralidade. E este é o grande problema. Enquanto era austeridade, ela tinha justificação e as pessoas lá iam encaixando. Mas a nossa sociedade está hoje no auge da imoralidade em conexão com a austeridade. Porque o Estado, este governo, primeiro não informou. Várias vezes, aqui ao longo dos meses, o Primeiro-Ministro não tem jeito nenhum para informar e o Ministro das Finanças ainda tem menos, ninguém percebe daquilo que eles dizem, estão ali horas e horas a amassar e nunca ninguém percebe o que é que está em causa. Você acha que tudo aquilo foi comunicado de uma forma absolutamente incompreensível para a generalidade das pessoas? É o que eu digo. Às vezes até eu tinha que prestar uma super atenção para perceber, veja lá. E o senhor que foi Ministro das Finanças? Pois está bem, enfim, faço alguma ideia dessas coisas. Portanto, não explicam nada que se perceba, nem se sente nenhum esforço
para o fazer. Você ouve o Ministro das Finanças, esteve ali 3/4 horas ou 50 minutos a dizer coisas e depois esteve a responder aos jornalistas. Quer dizer, a gente, a meio destas 2 horas ou desta hora e meia, passa pelo sono e larga aquilo pelo caminho. Desculpe só acabar. Sim. Esta omissão do esclarecimento, tarde ou cedo, seria fatal para o governo. Porque quando um governo aceita que se diga, bom, a austeridade é uma grande injustiça, mas nós temos que a aplicar, há ali logo uns parceiros ao lado, PS, do Bloco de Esquerda, enfim, essa gente que anda por aí, a dizer, não, isto é um neoliberal, isto é o neoliberalismo, isto é ideologia. Mas isto não tem nada de ideologia, não há dinheiro, isto não tem nada de ideologia. Se tivesse um comunista, um bloquista, um PS, a austeridade tinha que se fazer. Mas podia não ser esta, podia ser outra. Não, o problema não é esse, o problema é que se foi para a austeridade sem esgotar o tratamento da despesa pública. Este é que é o grande problema, porque a despesa pública nunca foi esticada. A despesa pública é aquela que é, falavam das gorduras do Estado, mas nunca se viu exatamente uma ação destinada a diminuir a despesa. O caso das PPPs, que é um caso chocante, eu não consigo perceber a dificuldade do governo. Não consigo perceber. Não sei que juristas é que eles têm lá dentro dos ministérios. O Estado está falido. É um facto. O Estado deixou de pagar uma parte dos salários, prestações sociais, porquê? Estava falido. Porquê que o falido é obrigado a pagar as PPPs e não é obrigado a pagar aos assalariados? Paulo Portas pediu ontem ao Governo, enfim, o verbo não é pedido, mas esteve implícito naquilo que ele disse na comunicação que fez cerca de meio-dia, que era necessário esgotar ao máximo todas as possibilidades de cortes na despesa até ao último cêntimo e falou nas PPPs. Exatamente. Bom, mas o embaraço, eu não ouvi ninguém usar este argumento. Os juristas morreram em Portugal, não sei o que é que aconteceu. Uma entidade falida não tem que cumprir as obrigações que tinha. Mas há umas cláusulas secretas. Não interessa. O falido não cumpre aquilo a que estava obrigado. E isso vê-se com os assalariados, com os pensionistas. O Estado não lhes paga aquilo que devia pagar, porque está falido. Então, isto não, as PPPs não têm que estar isentas disto. É uma imoralidade. E este é o problema, porque o Governo, sempre que teve que avançar numa despesa, sempre que apareceu um parceiro, um amigalhaço pelo caminho, parou. Câmaras municípios. Fazia parte do papel lá do acordo com esses estrangeiros que iam andar. Não, protestaram 2 ou 3 sujeitos dos municípios, parou. Freguesias, enfim, como são fraquitos, vão morrer 500 ou 1000 freguesias. As rendas excessivas, fingiram que tínhamos mexido nas rendas excessivas. Porquê? Bom, porque apareceram interesses que o bloquearam. Quer dizer, o Governo não foi capaz de ter uma autoridade que o moralizasse aos olhos da sociedade portuguesa. Portanto, nós chegámos ao ponto em que a austeridade máxima colide com a imoralidade máxima. Agora? E agora é o nosso tema. O nosso tema é um dos casos da imoralidade. A corrupção hoje é como há 1 ano, como há 2 anos, como há 3 anos e como daqui a 3. Está a baixar ou está a aumentar? Dr. Paulo Moraes, desde a última vez que cá esteve connosco, que dados tem que lhe permitam dizer como é que estamos só para facilitar a vida ao professor Paulo Moraes, não é que é um elemento decisivo, que surgiu há dias a Procuradora-Geral Adjunta diz que não há políticos corruptos. Isto é um embaraço para o professor Paulo Moraes. Como é que o Dr. Paulo Moraes comenta desde já estas considerações feitas pela doutora Cândida Almeida? Eu penso que a corrupção em Portugal nem carece de demonstração. Nós temos casos que nos dão, se fizermos uma análise casuística, bastará ir aos casos dos submarinos, em que há pessoas condenadas, julgadas, presas na Alemanha, um ex-ministro da Defesa na Grécia está também preso, e portanto há provas de que houve corrupção, de que houve corruptores e corrompidos na política em Portugal. Claro. Agora, o que é verdadeiramente estranho e imperceptível, do meu ponto de vista, é que os corruptores alemães estão presos, mas os corrompidos em Portugal nem sequer estão identificados. Não, estão promovidos. E o problema, e portanto isto é corrupção na política portuguesa ao mais alto nível, no Ministério da Defesa, porque é evidente que não foi o porteiro do Ministério da Defesa que decidiu comprar 2 submarinos. Portanto foi alguém com responsabilidade. Em qual Ministério da Defesa? Com que ministro? E essa é a minha maior perplexidade. Como é que, havendo todas estas dúvidas, todas essas suspeições de corrupção, os principais atores e compradores, ou seja, o Primeiro-Ministro Guterres e o seu Ministro Rui Pena, e o Primeiro-Ministro Barroso e o seu Ministro da Defesa Paulo Portas,
como é que eles deixam continuar esta suspeição e eles próprios não fazem os possíveis para que isto seja imediatamente esclarecido. Mas que o Ministério Público, Dr. Paulo Moraes, diz que não há indícios contra ninguém... Não, mas eles deviam ser os primeiros interessados, porque a partir do momento em que os tribunais alemães, em que devemos confiar, nos dizem que houve corrompidos em Portugal, e a partir do momento em que eles não são identificados, são os principais responsáveis, é eles que devem ser sacadas as responsabilidades. Mas não acha que deve ser a Justiça e a Procuradoria-Geral da República a desencadear processos de investigação, chamar as pessoas, ouvi-las, interrogá-las? É evidente que sim, mas deve haver da parte da política, e nomeadamente destes atores que estivemos aqui a falar, que têm aliás cargos de relevo no panorama internacional e que, ao estarem chamuscados por um caso de corrupção, deixam mal a posição do próprio país, deviam ser esses os primeiros a exigir o funcionamento da Justiça. Porque nesta matéria, como noutras, eu não tenho dúvidas. Quer dizer, em Portugal há claramente corrupção. O que não há é justiça, que é outra questão. Era isso que eu lhe estava a perguntar. O que não há, claramente, é justiça. E podia dar aqui imensos exemplos, porque não há justiça porque não se acusa, ou porque não há justiça porque mesmo quando alguém é condenado, acusado, e há provas, como foi o caso de Isaltino Moraes, os tribunais não têm capacidade de mandar prender a criatura, ou porque depois há um conjunto de casos que vão sendo arquivados inexplicavelmente. E, enfim, eu podia dar aqui números de exemplos, alguns dos quais eu próprio apresentei no Ministério Público, alguns não poderei falar, mas dou apenas só um pequeno exemplo. Entre muitos outros, entre 20 e tal, mas este posso falar dele até porque já está arquivado. Quando se construiu o Metro de Porto, a primeira fase, a Sociedade Metro de Porto decide adquirir um terreno para fazer a estação de Salgueiros e compra o campo de Salgueiros, que era o campo do Clube de Futebol. Pois, na altura, em reunião da administração da Sociedade Metro S.A., aqueles senhores à volta de uma mesa decidem comprar um terreno que tinha com avaliação, um documento de suporte de avaliação de 5 milhões de euros, decidem comprá-lo por 8 milhões 750 mil euros. Ou seja, e tudo isto está documentado. Aliás, foram estes documentos que eu entreguei no Ministério Público. E o que é que aconteceu? Aconteceu que ao fim de 3, 4 anos, não sei agora precisar, o processo foi arquivado. Porquê? Porque o Ministério Público entendeu que não sabia onde estava o dinheiro, portanto não teve capacidade de lidar com este problema. E que senhores foram esses? Foram os membros do Conselho de Administração daquela sociedade. Naturalmente, uns terão votado a favor, outros contra, e eu sobre isso não posso aqui falar, mas bastará consultar as atas. Houve uma reunião do Conselho de Administração do Metro de Porto, em que... Isso foi em que ano? Portanto, isto terá sido em 2004, salvo erro. Agora, como é que isto aconteceu? Quem é que era o Presidente da Sociedade Metro de Porto nessa altura, a viva memória? Valentim Loureiro, na altura. Então o senhor está a acusar Valentim Loureiro? Não, estou a acusar todo aquele Conselho e, portanto, eu não tenho que fazer acusações sobre o plano jurídico, mas todo aquele Conselho de Administração que decide comprar por 8 milhões 750 mil euros um terreno que não vale nem 5 milhões, é evidente que, no mínimo, estão num crime de prevaricação que tem um quadro jurídico próprio. Mas, enfim, isto é análise casuística. Agora, vamos a uma análise mais sistemática do problema. A corrupção existe ou não existe em Portugal? Há duas perspectivas para analisar este problema em termos sociológicos. Uma é a opinião pública portuguesa. A opinião pública portuguesa, há um barómetro publicado bienalmente pela Transparência Internacional e os últimos dados dizem que 83% dos portugueses acham que nos 3 últimos anos, portanto 2008 a 2011, a corrupção cresceu enormemente. 83% dos portugueses. Mas poder-se-á dizer, bom, mas isto é a opinião pública portuguesa. Mas há um dado muito mais importante do meu ponto de vista, que é o Índice de Percepção da Corrupção Internacional, que já não tem nada a ver com a opinião pública portuguesa, mas que é um índice, é um indicador anual da Transparência Internacional, que avalia os vários países em termos de corrupção. Portanto, não interessa aqui os pormenores técnicos, naturalmente, mas o indicador é o indicador composto que resulta de análises do Fórum Económico Mundial, de fundações, de think tanks internacionais, e esses sábios internacionais, a conclusões a que chegam sobre Portugal. Atribuem-lhe uma nota e acontece, e depois faz-se um ranking, pois nós, em 2000, ocupávamos o 23º lugar. 23º lugar. Em 2010 e 2011, o 32º. Ou seja, na última década, Portugal desceu cerca de 10 lugares em termos da sua posição relativa em corrupção em termos mundiais. Deixa-me ouvir do Dr. Medina sobre isto que só para concluir, dê-me só um segundo. Dizer. Quem é que está atrás de nós na Europa? Apenas os italianos com as tradições de máfia que conhecemos e os gregos, que enfim, nem vale a pena falar. Pelas razões que também presumimos. Dr. Medina, um comentário a estes dados e a estas afirmações do Dr. Paulo Moraes. Não, aqui o dado e o comentário é simplesmente este. Nós mantemos uma máquina de investigação e de julgamento que não serve para coisa nenhuma. Porque hoje
qualquer pessoa que tenha a tentação de ser corrompida ou de se deixar corromper tem 99% de probabilidades de não ser apanhado. Porque os processos ficam aí a parasitar em sítios que nós não sabemos. Não percebo porque é que não há periodicamente a publicação do estado dos processos. Porque há processos que nós conhecemos agora.